Tá aqui. Legal, gravando, né? Boa noite para quem está entrando aí agora, então, assistindo a gravação pelo YouTube. Eu já fiz aqui a apresentação institucional do Agile Campinas. Quem tiver curioso pode comparecer nos nossos eventos aí. E agora a gente vai direto aqui para o assunto da noite, com esse tema tão interessante. E a nossa convidada, a Rafaela Sampaio. Brigadão, Rafa, pela presença, pela disponibilidade aí. E a palavra é sua. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Primeiramente, eu que agradeço, né, o convite, né, por participar desse encontro remoto. E eu vou falar realmente sobre um assunto que eu gosto bastante, né, e que, como o Fábio falou, tem a sua importância, que é o Management 3.0, ou Gestão 3.0. Tá? A gente fala que é um novo modelo de gestão. Então, eu vou passar um pouquinho sobre o que é o Management 3.0. A gente vai falar um pouco desse mindset e ferramentas, eu vou passar algumas das ferramentas e depois a gente vai falar um pouquinho de treinamento que algumas pessoas me perguntam, né? Então, eu vou um pouquinho dessa essência para vocês, tá bom? Esse daqui é um slide que eu gosto bastante, né? Que é o slide da minha apresentação. E por que eu acho que ele é tão importante? Aqui fala um pouquinho de mim como pessoa, né? E como profissional. Quando a gente fala do Management 3.0, a gente fala realmente que pessoas é a parte mais importante. E quando a gente fala de pessoas, não tem como repartir, né? A gente é uma pessoa só. E eu acho importante as pessoas terem essa visão do que é importante para você profissionalmente e também no âmbito pessoal, tá? Então, eu sou Rafaela Sampaio. As pessoas me conhecem por Rafa, né? Eu prefiro até que me chamem de Rafa. Eu sou filha única. Eu sou natural de Jundiaí. Hoje eu atuo como Agile Master na Logicalis. E eu gosto muito de só de frameworks, mas toda tudo que compõe essa palavra agilidade, né? E pessoas faz parte disso. E eu também falo que eu gosto de disseminar o conhecimento e mais do que isso, eu gosto muito de trocar conhecimento, trocar experiência. E do lado esquerdo, né, tem um pouquinho de tudo que eu já falei. E quando eu falo de conhecimento, de troca, o Agile Campinas me proporcionou muito disso, né? Que é o quê? Os nossos encontros, a nossa troca, ter o contato com o Fábio, com o Alisson, com vocês. Então, é muito bacana porque a gente passa um pouquinho do conhecimento, mas a gente ganha muito com essa troca. E aí eu falo um pouco da Logicalis, que hoje eu sou Agile Master lá. Tem o polvinho aí, né, a menininha com vários bracinhos, que é um pouco o nosso papel de Agile Master, né? É facilitador, é cuidar das pessoas, é um pouco do guardião da metodologia. Coloquei aí o Kanban, que eu sou uma entusiasta também de Kanban. E além disso, tem a Rafaela, né, no âmbito pessoal, que é qual? A pessoa que gosta muito de viajar, né? Acabei de voltar de uma viagem recente. Eu gosto bastante de ler, eu compro muitos livros, eu gosto do Kindle. Eu gosto de pipoca, né? Já falando um pouco aí, que eu mudei a foto dele. Eu gosto bastante de vinho, gosto de café e recentemente eu me casei, né? Eu tô há 3 anos com esse slide e eu falo, gente, eu tô noiva, mas eu casei de verdade faz 1 mês, tá? E algumas certificações. As minhas certificações, por si só, não falam nada. Eu acho que tudo isso, todo esse conteúdo é o que resume a Rafaela hoje. Então, eu gosto de começar as minhas palestras me apresentando dessa forma, porque traz a essência do management, né? De falar de pessoas. E as pessoas falam muito de mudança de mindset, mudança, transformação. E por que essa mudança? Por que é tão importante essa mudança de mindset? Antes de falar do management,
a gente vai falar um pouco do quê? Do mundo VUCA, né? A gente sabe que hoje, para quem não conhece, né, é um acrônimo criado após Guerra Fria pelo exército americano, porque eles viam que mesmo que eles treinassem, mesmo que eles estivessem preparados para a guerra, porque eles tinham estudado o inimigo, tinham feito tudo, na hora que eles entravam no campo de batalha, realmente, as coisas eram totalmente diferentes, né? Se alguém se identificar com a vida real, me avisa. Então, essa mudança, todos esses framework, mudança de mindset também vem por esse mundo VUCA que a gente está passando. Então, assim, ele é volátil, a velocidade com que as coisas acontecem, com que as mudanças, incertezas. Hoje é muito difícil a gente fazer uma previsão, a gente não consegue ficar planejando muito tempo, né? Complexo. Quando a gente vai tomar alguma decisão hoje, a gente não tem uma variável. A gente tem que pensar num universo um pouco mais amplo e ambíguo, né? A gente tem diversas possibilidades e diversos caminhos. Então, hoje, a forma de socializa, a forma com que a gente vive mesmo mudou, né? E não é só no âmbito profissional, a forma com que a sociedade vive hoje mudou. Então eu gosto de começar o slide falando do mundo VUCA por esse motivo. Ainda no mundo VUCA, se a gente pensar a forma com que as coisas estão rápidas, como elas acontecem muito rápido, a gente tem essa comparação, que é qual? O número de anos que levou para cada produtinho desse na tela ganhar 50 milhões de usuários. Então, se a gente for lá nas companhias aéreas, para ela atingir 50 milhões de usuários, ela demorou 68 anos. Se a gente falar do telefone, a gente está falando que para atingir 50 milhões de usuários, demorou 50 anos. E a gente começa a perceber que quanto mais a gente se aproxima da atualidade, se aproxima também da tecnologia, esse número vai diminuindo, né? Os celulares, demorou 12 anos para atingir 50 milhões. Agora, se a gente olhar o Facebook, o Twitter e o Pokémon Go, né? Olha como as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então, essa é a mudança que a gente está tendo no mundo. Eu gosto bastante desse slide. Esse slide é da Gisele Botelho, né? Hoje ela é da Máximos. E ela fez uma linha do tempo para falar que tudo está muito ligado. Quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de sociedade, a gestão 3.0 vem para quê? Para falar de pessoas, né? Por mais que a indústria 4.0, né, que é o que a gente está passando nesse momento, ela fala de automação, ela fala de internet das coisas, de inteligência artificial. Quem, na verdade, suporta tudo isso hoje são pessoas. E quando a gente fala de uma sociedade 4.0 para uma evolução da 5.0, que é o que a gente já está mirando, é realmente pessoas. E o management também vem com essa evolução. Então, as coisas realmente andam juntas. E aí a gente começa a entender a importância, né, de falar de pessoas, falar de gestão 3.0. Eu gosto bastante dessa imagem, né, porque traz vendo agora, que são profissionais do conhecimento, né? A gente passou de ser executores, né, de pessoas mandarem o que a gente tem que fazer para pessoas que querem fazer parte de algo, né? A gente não quer chegar e ter algo prescritivo para a gente quer fazer parte da evolução, da inovação. Então, por isso que a gente fala que hoje a gente está falando muito de profissionais do conhecimento, né? Então, e aí eu falei de toda essa mudança da sociedade, ou essa evolução que a gente está tendo, e por que o Management 3.0?
Vou falar um pouquinho de como ele surgiu. Então, ele surgiu em 2010, né, com o Jürgen Apelo. Ele é um holandês, ele escreveu esse livro Management 3.0. Junto vem a questão do manifesto ágil, que ele começou a perceber, né, ele ia em palestras, meetups, cursos, e ele olhou o manifesto ágil e ele percebeu que um dos primeiros era indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. E aí surgiu a dúvida, né? Quem estava olhando para indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas? E o livro surgiu, né, de um consolidado de coisas que aconteceram com o próprio Jürgen e com as pessoas ao redor dele. Então ele pegou tanto coisas, né, que não deram certo, quanto coisas bem-sucedidas, e escreveu esse livro que foi o Management 3.0. E aí a gente fala, tá, por que 3.0, né? Então a gente entende que teve várias versões antes disso. Então, contando um pouquinho dessas versões, a gente fala do Management 1.0, que ele é o quê? Ele é muito mais focado em hierarquia, em comando e controle, né? Top-down. E quando a gente fala em hierarquia, não é que a hierarquia é ruim, a gente vai ver isso agora. É a questão de realmente tinha alguém que mandava as pessoas fazerem. Por isso que a gente fala que os trabalhadores eram apenas executores, né? Eles não tinham essa possibilidade de dar a sua opinião. Então a gente trabalhava com recursos, a gente vai falar um pouquinho disso, e também a frase muito comum que você não é pago para pensar e sim para executar. Quando a gente fala, né, do Management 1.0, a gente fala que os gestores era muito essa questão do monitoramento. Ele trabalhava para reparar o trabalho e trocar, né? Tanto tem essas pecinhas aí do carro, justamente para falar que éramos tratados como recursos, como peças, né? Se não desse certo, trocava-se as peças. Então, era uma gestão que pensava muito mais em recursos, né? E por que eu falei recursos no slide passado? Eu fui no treinamento, e eu conto isso acho que em todos os meus treinamentos de workshop, que alguém fez a comparação entre recurso e pessoas. Então, assim, para você identificar se é recurso, você taca na parede. Se gritar, não é recurso, é pessoas, né? E a gente brinca muito porque a gente está muito acostumado em falar recursos. E eu gosto também de falar que não existe certo e errado, existe uma evolução, né? Então, toda vez que você falar recursos ou alguém falar recursos, fala, opa, são pessoas. Então, por isso, se a pessoa não está performando na 1.0, ela é trocada. Não tinha um acompanhamento, né? E aí também surgem o quê? Avaliação de local e perseguidores de cenouras. A avaliação de desempenho, ela não é ruim, né? A avaliação de desempenho só não pode ser atrelada à premiação, né? Então, por exemplo, Daniel Pink, ele fala isso num TED e também no livro que ele fala de motivação 3.0, que as tarefas que demandam algum intelecto, quando tem recompensa, pode ser material, tempo, folga, o desempenho cai um pouco. Né? Então, esse livro é muito bacana do Motivação 3.0. Então, não há nada de errado, né, em dar premiações. A gente só não pode ficar atrelando muito a avaliação de desempenho com premiação. Otimização local, né? Então, assim, se você cria avaliação de desempenho individual, as pessoas começam a pensar apenas em otimizar e fazer a coisa bem feita no seu local de trabalho. E os perseguidores de cenoura é que, na verdade, qual que é a metáfora? Eles acham que a cenoura é a recompensa, onde, na verdade, né, é todo o caminho a ser percorrido, é o propósito, né? A cenoura, na verdade, é um bônus.
Então, perseguidores de cenoura não pensa no caminho que ele tem que percorrer, e sim que ele quer a cenoura de qualquer forma. Então, a gente está realmente tratando as pessoas como recursos. A 2.0 é uma versão que ela tenta corrigir alguns dos problemas que a gente acabou de falar, né? Mas ela mantém essa estrutura hierarquizada, né? E aí vem alguns processos para tentar nos ajudar, que é o Balance Scorecard, o Six Sigma, não que eles não sejam importantes, mas eles em si não ajudaram a mudar esse mindset do 1.0. E nessa versão, o foco é o gestor. Então, eu costumo falar que o gestor no 2.0 ele é popstar. É aquela coisa que o gestor, ele é o centro e ele realmente detém todo o conhecimento. Então, o foco fica nele. Então, a empresa, ela procura melhorar o gestor, capacitar o gestor, mas ela não percebe que é o conjunto, né? É a equipe, é o gestor que tem todo o resultado. E a gente 3.0, que é o quê? Busca valorizar as pessoas e os times, né? A gente não fala mais em avaliações individuais, a gente fala em avaliação do time, premiação do time coletivo, né? A gente cria um ambiente onde todo mundo é responsável pelo sucesso do negócio. A gente fala em empoderar times e o gestor passa a ser um facilitador e não uma pessoa que manda, uma pessoa que só ele detém o conhecimento. Então, a gente trabalha de uma forma descentralizada. E falando do Management 3.0, ainda é muito importante a gente ter em mente que ele não é um framework, né? E por que ele não é um framework? Se ele fosse um framework, a gente teria que seguir muito à risca tudo que a gente fala do Management 3.0. E não é verdade, né? A gente tem aí jogos, ferramentas, é um conceito que você olha o seu contexto, a gente está falando de contextos complexos, né? A gente está falando do mundo VUCA, você tem que entender o que melhor encaixa e até colocar da melhor forma. Então, não é uma receita de bolo e você pode sim encaixar na sua organização. Uma frase muito bacana é tão importante demais para ser deixada apenas para os gerentes ou gestores, né? A gestão é de todos, né? Somos agente de transformação. Então, nós, como organização, como pessoas, podemos fazer e devemos fazer um pouquinho, né? Para que a gente consiga melhorar nosso ambiente de trabalho, nossa organização. E aí as pessoas me perguntam bastante o seguinte, tá, então qual que é o papel do líder? Né, a gente não fala mais gerente, né? Qual que é o papel do líder nesse novo mindset? Então, ele deixa de controlar a equipe e ele passa o quê? A apoiar. Ele passa a identificar os bloqueios para que o nosso trabalho flua melhor, né? Por outro lado, a gente começa a ver times empoderados, né? Times que eles têm uma auto-organização. Então, a forma de trabalhar muda bastante. E a gente deixa de ter essa tanta hierarquia, a gente começa a ter coisas descentralizadas que todo mundo detém o conhecimento. É o que eu acabei de falar, né? O papel do líder, ele passa a ser uma pessoa que apoia, que identifica os bloqueios e abre o nosso caminho. Isso é gerenciar o sistema, não as pessoas, né? O líder, ele gerencia para que o sistema ele esteja apto para que as pessoas desempenhem um bom papel, né? Quando a gente vê empresas muito burocráticas, né, isso atrapalha o desempenho no dia a dia. Muitas das vezes a gente contrata profissionais excelentes, né, que
Durante a entrevista, a gente percebeu que ele tem uma organização muito boa, que ele já trabalhou em times auto-organizáveis, mas que no dia a dia o sistema não. Então, essa frase também no management é muito importante. E aí, falei que eu ia dar um overview, né, sobre o management, e que a gente ia falar um pouco das ferramentas, mas eu gosto de fazer essa reflexão antes, que é muito importante essa reflexão, que nos tornamos organizações melhores e mais felizes mudando a nós mesmos ao invés dos outros. E aí uma frase de Gandhi é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a mudança tem que começar por nós, né? Nós temos que ser o espelho para que as pessoas acreditem na mudança. A gente sabe que a gente se espelhando em outras pessoas é muito mais fácil e é muito bom também você ser espelho para as outras pessoas. Então, não espere que as pessoas mudem, né? Então, faça essa reflexão. Aí, falando no modelo do Management 3.0, a gente tem aí o Marte, que é esse monstrinho, né? Ele tem o quê? 6 visões. Então, a gente tem energizar pessoas, empoderar times, alinhar restrições, desenvolver competências, crescer a estrutura e melhorar tudo, que é o olho central do Marte. Então, a gente vai falar da primeira visão, que é energizar pessoas. Quando a gente fala energizar pessoas, não dá para não falar em motivações, né? Então a gente tem 2 tipos de motivação. A gente tem a motivação intrínseca e a extrínseca. A motivação intrínseca é o comportamento desencadeado de dentro da pessoa, né? É as recompensas por si só. Então, é uma pessoa ter maestria no que ela faz, ela ter liberdade, curiosidade. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa tem uma motivação intrínseca de curiosidade muito alta, né, muito forte nela, e ele é um profissional que ele não consegue ter esse espaço dentro da organização, provavelmente ele vai ficar desmotivado, porque ele é uma pessoa curiosa, ele gosta de pesquisar, ele gosta de trazer. Então, o gestor, ele precisa entender esse tipo de motivação no seu time, né? Tem algumas pessoas que a gente consegue identificar mais fácil, outras não. E aí a gente fala também de motivação extrínseca. A motivação extrínseca é o comportamento motivado por recompensas. Então, pode ser dinheiro, pode ser nota, pode ser um elogio, né? Então, foi o que a gente falou, né? Não adianta só a avaliação de desempenho ser atrelada a recompensas, né? Que a gente está falando de motivação extrínseca. É importante falar que não é que dinheiro não é bom, não é importante. A gente sabe porque dinheiro também nos traz conquistas. Mas a gente precisa achar um equilíbrio entre a motivação intrínseca e a extrínseca. E quando a gente está falando de motivação extrínseca, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado aonde que a gente está colocando recompensas, né? Principalmente quando a gente está falando em avaliação, né? Isso faz com que as pessoas pensem no individual. E o management traz esse senso de coletivo, né? Que todo mundo faz parte. A gente está falando do time, né? Não apenas de um indivíduo. E aí, a gente estava falando de motivação e eu comentei que o gestor ele precisa entender como o seu time funciona. E essa é uma das ferramentas mais simples, eu acho, e uma das mais poderosas do management, que é o personal. Ele foi criado embasado em mapas mentais, né? Com uma diferença, você fala um pouquinho de você. Então, quando que essa ferramenta é utilizada? A gente utiliza essa ferramenta principalmente quando a gente quer conhecer as pessoas do nosso time, né? Você está entrando num time novo, ou você está entrando, ou foi montado um time recentemente,
Então é muito bacana a gente conhecer realmente quem são as pessoas. É a mesma coisa da minha apresentação no primeiro slide, que é o quê? Fala um pouco de mim. Então, o management, ele propõe algumas categorias, não é obrigatório, mas ele propõe categoria de educação, trabalho, hobby, família, amigos, valores, objetivos, casa. E é muito bacana que cada um faz o seu. E é no coletivo mesmo, você pega toda a equipe, leva para uma sala e faz. E é bacana essa ferramenta porque as pessoas só vão colocar no personal map delas o que realmente elas querem que você saiba delas. Então, fica leve, não fica uma coisa obrigatória, assim, né, de você colocar. Então, é uma ferramenta muito bacana. Falando ainda de motivação, né, eu coloco aqui que reconheça comportamentos e entenda os motivadores do seu time. Reconhecer comportamentos, né? Então é o Q do Cards aqui, essa imagem à esquerda. Reconhecer comportamentos e não só entregas. A gente está acostumado a reconhecer um sprint entregue, um projeto entregue, um produto entregue, mas aqui no management a gente fala de reconhecer os comportamentos. Um insight que um colega te deu, um dia que você chegou no trabalho que você não estava muito bem e essa pessoa só te chamou para tomar um café. Então a gente também tem esse motivator. Essa tinha motivadores, né? Que você joga geralmente one on one, né? Principalmente quando você fala de motivador, é importante a gente ter um certo cuidado com o time. Então, esses motivadores é para você entender o que melhor se encaixa para aquela pessoa. E aí que eu comentei, o gestor ele precisa entender o que mais motiva aquela pessoa. Tem pessoas que gostam, né, de receber promoção e alguém falar em público sobre essa promoção que ele teve. Outras pessoas já não gostam, são mais, né, recatadas. Então, é o papel do líder entender esses motivadores. Ainda energizar pessoas, né? A gente falou de motivadores, a gente falou de cudo. Mas, gente, eu gosto de colocar isso, que é a questão da proximidade, né? São coisas que a gente consegue fazer no dia a dia e são muito simples. E muitas das vezes a gente acaba não fazendo porque nosso dia a dia é corrido, porque a gente acaba se envolvendo no dia a dia. Então, os papos de bebedouro, reuniões one-on-one, trabalho em par, ir a um evento junto, teste de avaliação impar, né? Nada melhor do que o cara que está do seu lado para também te avaliar. Happy hour, uma coisa mais descontraída, reuniões fora do escritório e resolver um problema junto. Então, isso faz com que as pessoas se sintam importantes e próximas. Elas sentem realmente que elas existem dentro da empresa, não só como um colaborador que entrega, mas como a que está ali. Então, essa questão de ser próximo é muito importante. Eu gosto bastante desse slide, né, que é o Ikigai, que é o propósito. É muito importante essa questão do propósito, o time ter um propósito junto, para que não haja só a individualidade, como a gente comentou, né? E eu tenho uma historinha que eu sempre conto, porque eu acho muito legal a questão do propósito, né? Quando uma pessoa entrega um código, ela não está entregando só um código. Qual é o propósito desse código? O que, que é para o cliente? E a história fala que um cara estava passando por uma rua e ele percebeu que era uma construção num terreno que ele passava por lá várias vezes e nunca viu. E ele chegou para o pedreiro e comentou: o que, que vocês estão fazendo aqui, né? Aí o pedreiro comentou: ah, eu tô batendo cimento. Ele olhou e falou: não, não tô convencido. Aí no outro dia ele passou no segundo pedreiro e perguntou: o que, que você tá fazendo aqui, né? O que, que vocês estão fazendo? Aí o pedreiro olhou meio pra cara dele e falou: tô subindo uma parede.
Ele ainda não convencido, no terceiro dia que ele passou, ele perguntou para o outro pedreiro: "O que que você está fazendo aqui, né?" Aí o pedreiro comentou: "Eu estou construindo uma capela." Então isso é o propósito, né? O bater o cimento, o subir a parede é só um meio. Mas qual que é realmente o propósito daquelas pessoas que estão ali? É construir a capela. Então a gente também tem que dar esse propósito para o nosso time. E aí uma reflexão sobre essa visão de energizar pessoas. Quando foi a última vez que você curtiu o seu trabalho e por quê? Não precisem me responder, é só uma reflexão, né? Para a gente ver se a gente realmente está cavado no propósito, se a gente está gostando realmente do que a gente está fazendo, se a gente tem um propósito claro e está conseguindo no dia a dia alcançar esse propósito, ou se a gente só está por uma recompensa, por um bônus que tenha. Então fica aí a dica. Beleza. Empoderar equipes. Quando a gente fala de empoderar times, né? Primeiro eu gosto de colocar esse slide que quando a gente fala, por exemplo, de times auto-organizáveis, onde eles conseguem organizar o trabalho deles, a gente não está falando que eles podem fazer o que quiser, não é isso, né? A gente está se referindo à liberdade que eles têm para organizar o seu próprio trabalho. E quando a gente tem essa liberdade de organizar o próprio trabalho e sentir que a gente faz parte de alguma coisa, a gente faz essas atividades muito melhor, né? Com prazer e felicidade. Por quê? A gente não está sendo mandado, a gente realmente está fazendo parte. E quando a gente fala de times, empoderamento, a gente fala que o empoderamento ele requer muito a confiança da gestão, né? Quando a gente tem esse time auto-organizável e que ele tem as atividades e essa liberdade para organizar o trabalho, a gestão ela tem que entender e dar a liberdade para os seus times, né? Muitas vezes o gestor ele não quer perder tempo, acha que sai mais caro se a gente tiver que passar as atividades para o nosso time, e não é isso, né? Realmente a gente tem aí uma fase que a gente está fazendo a passagem de conhecimento, mas isso, quando você empodera seu time, você também dá espaço para os gestores crescerem em outras coisas, né? E aí uma frase bem bacana, que quando a gente fala de empoderar times, a gente tem essa frase: nós buscamos um sistema mais poderoso, não pessoas melhor controladas. Com realmente funcione, né? Quando a gente fala de sistema funcionar, é que por mais que a gente tenha uma rotatividade no time, que a gente tenha pessoas que entrem no time ou que saia, o sistema ele vai funcionar, porque as pessoas elas estão inseridas nesse contexto. E quando a gente fala empoderar, quando a gente fala delegar, não é algo binário, né? Porque os gestores, eles têm, às vezes, a visão que ou pode ou não pode, um manda e outro obedece. Não. O legal do management é exatamente isso. Ele traz um conceito de níveis de delegação. Então, não é o time é responsável, ponto final. O time é responsável, mas a gente tem níveis para isso. E aí a gente tem o delegation poker. E é bacana porque quando o time fica responsável por uma atividade, primeiro que ele precisa estar capacitado para isso. A gente vai falar de competências daqui a pouco. Mas a gente precisa entender que nesse primeiro momento, talvez precisa de uma interação aí do gestor. E conforme o time vai criando maturidade para aquela atividade, aí sim pode ser que chegue uma time. Então, esses níveis é o quê? O gestor ele toma a decisão. O 2 é
o líder ele toma a decisão e tenta vender que foi a melhor coisa que ele fez. O 3, ele consulta o time para depois tomar a decisão. O 4, as duas partes têm pesos iguais, então se a gente, né, tem que decidir alguma coisa, nem o líder nem o time tem pesos diferentes. A gente está na mesma mesa de discussão. O 5, 6, o 7 é muito mais voltado ao quê? Ao time. Então, o time toma a decisão depois, consulta o seu gestor, ou ele toma a decisão depois só conta que tomou, e o 7 é o time com total poder de decisão. Quando o time tem uma maturidade, dependendo do assunto, o time pode tomar essa decisão por ele mesmo. E aí a gente tem que só tomar um cuidado que delegar é diferente de delargar, né? Por isso que eu falei que eu gosto bastante desse delegation poker, porque a gente tem níveis de delegação, não é toma que o filho é seu. E sim, opa, vamos lá. O líder acompanha até que o time esteja apto a tomar uma decisão sozinho. Ou não. Ou aquele time, ele nunca vai ser nível 7 para alguma decisão. Tá? Isso não é regra, mas eu gosto bastante porque não é binário, ou você é responsável ou não. Alinhar é a terceira visão do management. Quando a gente fala de alinhar restrição, a gente fala de cultura, a gente fala de valores, a gente fala de missão. E esse slide aqui, eu sempre falo nos meus treinamentos que eu gosto bastante. Que ele fala que a cultura come tudo no café da manhã. Que uma cultura ruim não destrói apenas a estratégia, pode destruir toda a empresa. E quando a gente fala de restrições, a gente também fala de valores, missão. E é importante a gente dizer que valores, missão, propósito não é aquilo que está grudado na parede da empresa. É as ações que a gente tem no dia a dia dentro da empresa, né? Então, eu coloquei aqui 3 pontos importantes, que é o quê? Clareza de valores. Opa! Clareza de valores pode dar uma contribuição significativa para bons comportamentos. E valores é muito bacana a gente fazer essa dinâmica também com o nosso time, né? Porque assim, todo mundo tem os seus valores. E quando a gente está montando um time, montando uma squad, a gente tem pessoas que não anulam esses seus valores porque estão dentro de uma organização. Mas é importante a gente pensar o que a gente pode, aquele time, quais são os valores em comuns que a gente tem para a gente conseguir trabalhar e ter um propósito. E aí a principal função da liderança também é nutrir a cultura através dos valores. Então a liderança, ela é sim um papel muito importante para nutrir tudo isso, né? E até quando a gente fala de maus comportamentos, né? A liderança também tem que desencorajar esses comportamentos ruins e encorajar os comportamentos bons. Mas tem que estar muito alinhado, né? Então, quais os valores dessa organização? Existem várias empresas que hoje são referências quando a gente fala em cultura, né? A própria Zappos, por exemplo, e é um exemplo que eu dou no meu treinamento, que a cultura está muito enraizada. Existem várias empresas, né, que a gente conhece nos treinamentos, empresas do interior, né, até de Campinas, que tem uma cultura muito boa. Por quê? As pessoas nutrem essa cultura no dia a dia. Então, eu gosto de colocar que é muito bacana todos aqueles quadros, mas isso tem que estar enraizado também no nosso dia a dia, tá bom? Desenvolver competências. A gente acabou de falar sobre empoderamento de times. E aí, isso daqui casa muito com desenvolver competências. Os times, eles precisam estar aptos, e se eles não estiverem, eles precisam de alguma forma desenvolver competências para conseguir desempenhar alguns papéis dentro da organização. E aí eu coloquei aqui essa referência que fala que competência é um conjunto de capacidades, compromissos, conhecimentos e habilidades que permitem que uma pessoa ou organização
haja de forma efetiva em um trabalho ou situação. Então, é o que eu acabei de falar. Para que você desempenhe bem um trabalho, você precisa ter um conjunto de competências. E, às vezes, você precisa desempenhar isso dentro dessa organização. Com o quê? Com meetups, com guildas, com trabalhos, com estudos dentro da organização, né? Isso faz com que a organização fique mais forte, os times fiquem mais fortes, né? E aí uma ferramenta que a gente tem em desenvolver competências é a matriz de conhecimento. A matriz de competência, desculpa. A matriz de competência é muito bacana porque é o quê? Você mapeia a competência do seu time, né? E quando a gente fala de mapear competências, a gente não gosta de usar o termo júnior, pleno e sênior. E aí eu vou explicar por que daqui a pouco. E aí dentro do management, a gente usa o quê? O aprendiz, o viajante e o mestre. O aprendiz é aquela pessoa que realmente ela está aprendendo, ela não conhece um assunto. O viajante é aquele que conhece, mas para ele. E aí a gente tem um mestre, é a pessoa que consegue desempenhar muito bem um papel, né, dentro de um framework, de uma linguagem de programação e ainda consegue ensinar as outras pessoas. Então, quando a gente fala de matriz de competência, a gente fala de pessoas versus competências. Por que eu falei que a gente não gosta de usar júnior, pleno e sênior? Porque uma pessoa que ela é especialista em Python, por exemplo, então ela vai ser mestre em Python, ela pode muito bem ser aprendiz, por exemplo, em Big Data. Quando você usa a nomenclatura júnior, pleno e sênior, muitas vezes as pessoas, elas ficam um pouco incomodadas, né? Poxa, mas eu sou sênior e agora me colocaram como júnior. Então a pessoa continua sendo sênior, então ela é especialista em algo, mas ela é generalista em outras coisas. Então, ele pode ser muito bem um mestre em Python, mas ele ser um viajante, um aprendiz em outra linguagem. Então, isso é muito bacana e essa matriz serve para várias coisas. Entra um projeto novo, eu já tenho uma matriz de competência do meu time, da minha squad, da empresa. Eu quero desenvolver pessoas, eu quero entender quais são as pessoas que crescimento. Isso vai deixando o seu time também mais forte. Foi o que eu comentei. Você pode ter grupos de estudo dentro da própria organização. E essa matriz de competência, ela ajuda nisso. Tem pessoas, né, tem organizações que já têm aplicativos, softwares dentro da organização que faz esse mapeamento. E eu já vi também organizações ou times que colocam essa matriz de competência junto com um quadro deles, Kanban. Então aí tem que entender, na verdade, a organização, mas é uma ferramenta bacana para você saber quais são as competências do seu time. Outra coisa bacana em desenvolver competências é a parte do feedback. O feedback é importante para as pessoas entenderem se elas estão no caminho correto, né? Se elas estão realmente traçando o caminho bacana. E aí, se a gente não tem feedback, a gente não sabe exatamente se a gente tá legal, se a gente precisa melhorar, o que a gente precisa melhorar. E aí o management traz a frase que é: imagine treinar para uma maratona sem um relógio, nunca sabendo o quão rápido você está correndo, além do seu treinador falar, bom trabalho. Então, mesmo quando a gente está desempenhando um bom trabalho, o feedback é importante, né? E faz com que as pessoas desenvolvam as competências, né? Faz com que os profissionais tenham o seu crescimento. Então, o feedback é muito importante. Crescer a estrutura. Quando a gente fala em crescer a estrutura, fala em hierarquia versus rede. E aqui, quando a gente fala em hierarquia, a gente fala que a gente está organizando o fluxo da informação. O que, que é isso? Um fala para um, que fala para um, que fala para outro, que fala para outro. Então, a comunicação, ela flui de uma forma um pouco mais burocrática. E as informações, elas ficam muito mais centralizadas. Quando a gente está falando de redes, a gente está falando de uma comunicação um pouco mais orgânica. A comunicação flui melhor,
né? A inteligência coletiva, porque não é um tomando uma decisão, e sim o coletivo. E a gente tem essa questão da descentralização. Então, as pessoas começam a ter o sentimento de dono, que a gente comentou. Então, quando uma organização está pensando, né, em crescer a estrutura, será que não seria bacana a gente trabalhar de uma forma um pouco mais descentralizada? Né? Será que para ela continuar crescendo de uma forma orgânica e saudável, isso não é importante? E aí eu coloco aqui hierarquia versus rede, que qual que é melhor, na verdade? Será que se a gente não tiver um equilíbrio entre as duas, a gente, né, não consegue trabalhar de uma forma um pouco mais fluida? Tem muitas empresas que já trabalham de forma rede, né, que não tem gestor, por exemplo, é o próprio time que toma as decisões. Outras empresas fazem uma mescla, tem uma certa hierarquia ali, não tão burocrática, mas eles têm uma descentralização para que todo mundo faça parte, para que todo mundo. Aí a gente fala de empoderamento, a gente consegue enxergar muito bem isso quando a gente fala de uma descentralização. E aí, a última visão, que é o melhorar tudo, que é a visão central do Marte. Quando eu falo em melhorar tudo, gente, nada mais é do que a gente respirar, ter que entender o que está sendo bom, o que não está sendo, a gente ter um momento ali de reflexão, né? E para pensar no quê? O que não está indo bem, o que pode ser melhorado e o que está dando certo. E eu coloco que a gente sempre tem algo para melhorar. Lembra a questão do feedback que eu comentei com vocês, que mesmo quando você está fazendo um bom trabalho, você sempre tem algo a melhorar? E isso, quando a gente coloca nessa visão de melhorar tudo, a gente fala o quê? De retrospectiva. E aí a gente tem várias ferramentas para usar dentro de uma retrospectiva. Mas é o quê? É respirar e entender se o caminho do time, o caminho daquele projeto está indo bem. E se não tiver, quais são os ajustes de rota que a gente pode fazer, né? E quando a gente fala em retrospectiva, é a melhor prática para melhoria, para que a melhoria venha do time também, né? Não é você falar o que não está certo, é o time ter um consenso de parar, respirar e falar, opa, isso pode melhorar. Então, não importa o método que você usa para fazer retrospectiva. O que importa é você parar numa cadência, sei lá, a cada uma semana, 15 dias, e fazer essa reflexão junto com o seu time. E aí, né, eu dei um overview aqui do que é o management, tem muito mais práticas, muitas coisas que a gente já tem hoje no dia a dia que a gente pode fazer esse link com o management, né? Mas eu trouxe aqui só um pouquinho da essência para vocês, para quem nunca ouviu falar ou para quem tem dúvida do que conheça um pouquinho, né? E comece a praticar algumas coisas, pode ser uma ferramenta que a gente comentou aqui, mas eu quis trazer realmente só um pouquinho do que é. E eu queria fazer a conclusão para vocês, que é uma frase que eu comentei nos primeiros slides, que é: as pessoas são a parte mais importante de uma empresa e a gestão deve, portanto, fazer o que for possível para mantê-las ativas, criativas e motivadas, tá? Então, essa é a reflexão aí do management. Aí, pessoal, só aproveitando, Fábio, posso aproveitar e já falar tudo aqui? Sim, vai fundo aí, Rafa. Depois a gente repete lá no final, mas já Tá coloca aí para o bom. pessoal ir pensando. Tá bom. As pessoas me perguntam bastante, Fábio, até coloquei isso aqui, qual que é a diferença, né, da imersão de 8 horas e do foundation de 16 horas, né? E é bem bacana, porque aí eu consolidei algumas coisas, que a imersão de 8 horas é o quê? Os profissionais, eles têm acesso ao conteúdo completo do management, mesmo fazendo a imersão de 8 horas, então ao conteúdo no site,
Mas ele vai muito direto ao ponto, né? Mas sem perder a essência do management. Então, ele é um treinamento 100% hands-on. Então, desde a hora que você chega até a hora que você vai embora, a gente consegue fazer o link de várias práticas. Então, é muito realmente mão na massa, né? A gente não perde a essência do management, mas quando a gente coloca muita teoria, é mais para as pessoas que querem fazer o foundation de 16 horas, que é os profissionais que falam, opa, vou me tornar facilitador, né? E também vou dar os workshops de Management 3.0. Então, aí a gente tem que se aprofundar um pouco mais na teoria, né? Até para dar a carga horária que é pedida no site para se tornar o facilitador. E aí, pode tocar aqui, Fábio? Vai tocando, pode. Beleza? A galera deve estar ansiosa, e eu tô. E aí, a gente tem eu tenho duas turmas abertas, né? Uma que vai acontecer esse final de semana, dia 23 e 24. As duas são em Campinas, né? Tem uma vaga, tem uma vaga ainda para esse treinamento. E aí, pessoal, a gente tem a imersão. É bacana a imersão, porque é um treinamento que está sendo muito pedido e está tendo uma aceitação muito legal pelo público, né? Eu dei essa imersão de 8 horas dia 5 de outubro, uma semana antes de eu casar. E foi muito bacana, né? É igual eu falei, muito mão na massa, mas a gente não perde nenhum momento da essência do management. Então, eu também tenho uma turma que vai acontecer dia 1 de fevereiro, né? Deixa o povo tirar férias, descansar. E aí eu coloco que para as primeiras 10 pessoas tem um descontinho a mais e depois tem esse desconto aí de 7% para essa turma, tá bom? Caso alguém queira levar em company, eu também faço esse treinamento em company, já dei em company, né? Me procura que a gente conversa mais sobre isso. E aí eu deixo os meus contatos aqui, né? Deixo o meu LinkedIn, deixo o meu Instagram, eu posto bastante coisa, não só, não só de management, posto coisas de tudo. E o meu celular, caso alguém queira tirar uma dúvida, falar de outros assuntos que não seja management. Eu quero fazer um link de management com alguma ferramenta, pode mandar mensagem que o que eu puder ajudar e a gente pode trocar umas figurinhas, né? Para eu também pegar o conhecimento aí com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais, eu já tô atrasada. É complicado falar sozinho assim tanto tempo, né, Rafa? Nossa, eu perdi a noção, As gente. perguntas foram Desculpa. rolando aqui pelo slide. É a organização aqui. Agora eu vou dar um tempo para você tomar uma água, tomar um ar aí. Vou dar mais umas instruções para a galera. E a gente tem um tempinho aqui agora para discussão, perguntas. Deixa eu compartilhar aqui. E é que vocês não estão vendo, né? Mas assim, se tivesse uma câmera 360, vocês veem que às vezes eu olho pro lado, é meu gato passando, querendo subir em cima É, do, do micro. legal. Eu vou manter gravando aqui então. Pelo menos é para Assim, estar não vai ter gravando. perguntas, né, Fábio? Pô, Sim, né? É mais dinâmica. é Vamos hora lá. de tudo. Então, enquanto a Rafa toma um ar ali, deixa eu continuar a apresentação aqui. Então, lembrando aí a galera, o Slido, né? Basta digitar no browser aí, Slido, código M30, e você vai cair numa tela tipo essa daqui, tá? Onde você pode colocar suas questões, ou simplesmente votar aqui nas que a galera já está postando, e a gente vai seguir essa ordem aqui para ir respondendo, tá? Desde já, tá todo mundo convidado para colocar experiências, né? É um assunto bem comum para nós, né? Todo mundo aqui, eu acho que lidar com colaboração em times, motivação, engajamento, né? Hierarquias, burocracias, todo mundo mais ou menos sofre com esse tipo de questão. Então, fica o convite aí para compartilhar soluções, alternativas, sugestões para a gente, tá?
Então, lembrando aqui só 2 pontos com relação ao Zoom, né? Então, tem a função aqui Raise Hands, para quem quiser contribuir, dentro lá de participantes. Então, levanta a mãozinha, vai ficar lá. A gente vai ficar observando aqui para ir dando a palavra para as pessoas. Deixa eu ver se tem alguém com a mão erguida nesse momento, que eu não estou vendo. Mas até agora não. E aí, lembrar de deixar sempre no mute quando você não estiver falando, porque senão aparecem uns ruídos aí e eu vou ter que mutar todo mundo. Mas enfim, espero não precisar fazer isso, tá? Então a gente tem um tempinho aí para isso. Eu vou colocar aqui no modo apresentação do Slido. Essa tela aqui. Pergunta mais votada até agora. Na medida do possível, a gente vai tentando dar uma clusterizada, juntando as perguntas que forem mais similares. Tá? Mas a que despontou aqui até agora é como quebrar o mindset de comando e controle. A maioria das empresas ainda são hiper hierarquizadas. Legal, legal, muito bom. Quem colocou essa pergunta? Tá por aí? Gostaria de falar? Pode abrir o microfone aí. Senão eu mesmo vou dar uma comentada aqui antes de passar para a Rafa. Quero saber opiniões de vocês também. Ninguém levantou a mão. Se quiser, pessoal, pode abrir aí e falar. Eu já vou dando minha opinião aqui, Rafa. Ajudar um pouco, já tentar. Eu não diria que a maioria das empresas são hiper hierarquizadas. Né? Eu acho que existem hierarquias, elas são necessárias, mas elas precisam se modernizar, né? Precisam acompanhar essa evolução que você mostrou aí, do mercado, das tecnologias, de tudo que a gente enfrenta, né? Das pessoas, né? As novas gerações que vêm aí para trabalhar em conjunto, né? A gente vê times aí com pessoas de 18 a 45, 50 anos trabalhando juntas, às vezes no mesmo nível, às vezes pessoas de 20 e poucos anos sendo líderes, né, ou gestores, e pessoas de mais idade. Enfim, a gente vive aí num mix, né? Empresas mais jovens, empresas aí com 10, 5 anos de idade, com CEOs novos, né, que já tem uma cabeça de estrutura matricial. Eu trabalhei numa empresa aqui de Campinas, que vocês conhecem, que os diretores são super acessíveis, é uma empresa que já tem, enfim, um bom tempo de mercado e tem ela se modernizou. Ela não se deixou levar por burocracias, por excesso de processos, vamos dizer assim, aquele excesso de aprovação e tudo. Então, eles têm essa cultura de dar autonomia para os times, dar liberdade e tudo. Enfim, agora a pergunta aqui é como quebrar o mindset de comando e controle. Agora eu vou deixar para você a parte difícil, Rafa. Se eu puder uma parte aqui, Fábio, eu enxergo isso também, cara. Eu enxergo, tipo, não é nem maioria, eu diria quase a totalidade das empresas hoje trabalham com comando e controle. As empresas que trabalham, que são empresas horizontais, empresas em rede, as startups em que todo mundo é chefe de todo mundo, são uma minoria assim absurda. É muito pouca gente. A grande maioria das pessoas vai trabalhar em uma empresa em que Sim. tem um monte de chefe, chefe do chefe, chefe do chefe, chefe do chefe. Exato. Eu participei de algumas apresentações no TDC em São Paulo, por exemplo, tinha um pessoal falando de empresas horizontais, 2 pessoas, né? A Vagas, em São Paulo, que é uma empresa horizontal, e eu não lembro o nome da empresa em Porto Alegre, que também é 100% horizontal. E você viu, os caras falavam disso, todo mundo ficava, porque o dia a dia é o chefe do chefe, o chefe do chefe, o chefe do chefe. Eu vejo justamente isso. O comando e controle domina, e a gente falar em sair do comando e controle para ir para uma rede, para ir para um empoderamento real, porque todo mundo acha bonito falar de empoderar times. Todo mundo fala, nossos times são empoderados, mas aí o seu gestor te diz exatamente o que tem que fazer ponto a ponto. E você aí dá uma carteirada, né?
poder de decisão. Então, É. Rafa, resolve esse problema. Como é que a gente sai de um para ir para o outro? Eu acho que não é uma revolução, né, Alisson e Fábio, assim, o pessoal, é uma evolução. A gente está falando, às vezes, de empresas centenárias, né, e que elas não vão mudar da noite para o dia realmente, mas que essa nova geração, ela está vindo com um outro mindset, né? O que eu falo é que parece que o management ele vai revolucionar, e não é, né? Eles são conceitos que sim ajudam. O que eu comento com as pessoas é: será que a gente não consegue mudar ali aonde a gente está fazendo o nosso trabalho, começar do pequeno, né? Começar ali com a nossa squad, com o nosso time, com pessoas ao nosso redor, onde a gente vai disseminando esse novo mindset, né? Quando eu brinquei, quando você ouvir alguém falar recurso e você falar, opa, né? É uma evolução, né, do mindset. Então, não existe essa questão de hoje a empresa é de um jeito e ela passa a ser de outro, mas eu, como um agente de transformação, como pessoas que quer fazer parte, quer essa mudança, começar realmente ao meu redor ali, né? Como que eu posso mudar o meu ambiente onde eu estou inserido. A gente está falando de um sistema complexo, né? Por isso que eu comento que quando a gente fala do management ou a gente fala de qualquer outra coisa, a gente tem que identificar, sim, o ambiente onde a gente está inserido. Legal, Rafa, legal, perfeito. Vamos, acho que, continuar aqui nesse mesmo assunto. Tem a Luciana e o Matheus Rocha. Mateuzinho, grande fã desse cara aí. Cadê ele? Eu acho que ele tá aí, ó, tá com a mão levantada. Deixa a Lu falar, porque ela levantou primeiro. Vamos seguir aqui. Lu, você tá por aí? Sim, vocês estão me escutando? Estamos, sim. Vai lá. Tá. A gente está falando de organizações super hierarquizadas, né? Eu fui visitar a OLX aqui em São Paulo para fazer benchmark do layout do escritório deles, né? E o pessoal recebeu, assim, super bem, né? E a moça que recebeu a gente era do RH, e ela foi explicando como funcionava a estrutura da empresa, isso, aquilo, né? Eles seguem uma linha holocrática, né? Onde você tem pouquíssimos gestores, né? Parece que só tem o dono da empresa, uma camada abaixo, e daí os product managers, né? E aí já vem logo o time debaixo disso. E aí ela falou que estava tendo uma super dificuldade de, assim, manter alguns funcionários, porque as pessoas não estavam se adaptando nessa estrutura, né, horizontal, sem chefe. Aí as pessoas estavam pedindo demissão porque o cara não reportava para ninguém, o cara tinha que se virar sozinho, né, assim, não tinha chefe ali, né, e algumas pessoas não se adaptaram e pediram demissão por causa disso, né? É até esquisito falar isso, mas isso acontece também. Que coisa. Legal. Obrigado por compartilhar aí. Matheus, quer colocar sua consideração aí? Olá, boa noite. Olá! Grande Parabéns pela Mateuzinho. apresentação, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, A gente que Mateus. agradece, honra ter você aqui, cara. Que isso, gente. Grande Mateuzinho Rocha do Papo Ágil. Se inscreve no canal. Nacional aí. Se inscreva no canal dele. Depois de Jürgen lá. Ele é o cara, é verdade, gente. Isso. Eu fiz o treinamento e fiz o treinamento com ele de novo. E assim, é uma inspiração realmente. Ele traz o assunto com muita leveza e que legal. E a prova disso, não, gente, a prova disso é estar aqui ficando com a vermelho gente. aqui, vocês não estão me vendo. Liga a câmera, então.
Não, Tô brincando. sensacional. Obrigado pela presença aí. Vai lá. Não, eu que É. agradeço o convite. Assim, é tão bacana ver a gente discutir esse assunto em eventos como esse, né? A gente tava olhando aqui, ó, 31 pessoas, né? Eu acho que chegou a 34 e assim, são pessoas ouvindo sobre Management 3.0 e que vão poder, de alguma forma, ter insights diferentes, né? Então, eu acho sensacional oportunidades que a gente tem para discutir, inclusive nesse nível, né, de ir num detalhe de falar sobre coisas até um pouco mais específicas, né, estão relacionadas com o Management 3.0, mas também com outras coisas, né, que estão dentro desse universo. Então, quando a gente fala aí de quebrar o mindset, né, de comando e controle, eu vou trazer um contraponto interessante, sabe? Eu conversei hoje com um cara, não sei se vocês conhecem, chamado René de Paula Júnior. Não, Esse não cara é conheço. sensacional. Bati um papo com ele Vai que nós ser vamos ter bom. um evento e ele vai palestrar pra gente. Vai ser algo muito bacana lá. Tá. E assim, um dos pontos que mais pegam é o seguinte: quando a gente começa a falar de transformação, tem muita empresa que quer saber só de colocar um logo, né, como a Rafa falou de cultura, coloca lá um digital, exponential, alguma coisa, né, em inglês, para falar que está fazendo uma transformação ágil na empresa. E outras que, de fato, até querem fazer, mas não encontram um modelo interessante, partem muito mais para a revolução do que para a transformação. Então, eu vou trazer o contraponto, né? Vamos pensar aqui na cultura de comando e controle. Por que o chefe, muitas vezes, ele tem uma visão de tentar criar coisas como, né, até subterfúgios, como blindar o time, né? Eu acho que vocês já ouviram isso, não, estou blindando o time aqui, ou se proteger, né? Proteger ali a sua área o seu território, né? Porque quando a gente começa a falar de transformação, imagina que esse cara tem lá seu Moving Motivators também, como qualquer outro profissional, tá? Imagina que chega alguém para ele agora e fala assim, cara, sabe o seu plano de virar gerente Mega Blaster? Porque isso é importante na cultura que foi estabelecida por esse cara. Você vai virar o gerente Mega Blaster ou o diretor. Então, agora a gente está trabalhando de forma ágil. Então, a gente vai virar agora você para um papel de PO, né? Ou vai te virar agora para um papel de Scrum Master. Pensando o que esse cara tinha como visão para a vida dele. Tá? Esse é um contraponto interessante na transformação. E defender o seu território, quando a gente está falando de horizontalizar, defender o território passa a ser quase que uma obrigação. A gente brinca bastante que quando a gente cria uma área, automaticamente a gente cria também o papel dessa área de defender a sua existência, né? E é algo muito complexo também, né? Então, como é que a gente, não é simplesmente quebrar ali a estrutura de comando e controle, é achar uma posição para que essas pessoas se encontrem dentro da companhia. E esse é um grande desafio da gente de transformação. Então, assim, é muito importante a gente fazer o trabalho na base com os times, porém, se nós não tivermos o apoio, né, de alguma forma ali, né, da alta gestão e fazer o bottom-up, né, e o top-down também de algumas coisas, essa modificação dificilmente vai acontecer. Pensa só, você está trabalhando ali no nível de time, né? E aí você quer fazer algumas coisas, e aí tem sempre um gerente que fala, tá, antes de fazer qualquer coisa, alinha comigo. Né? E esse é um negócio que meio que vai deixar o cara sempre, né, o agente de transformação sempre limitado a um ponto de vista. Tipo, ele está ali na linha do gerente e ele só consegue bater ali. Então, se não tem algo que é corporativo, que vai, obviamente, estar ali no detalhe do time, com as pessoas, mas se não tem um trabalho também com essa média gestão, e algo que a gestão 3.0 também fala bastante, né? E aí, até no livro Reinventando Organizações, né? Ele fala bastante, o Frederic Laloux, que a média gestão é o ponto mais difícil de você quebrar. E ali é exatamente onde está uma visão mais próxima das equipes de comando e controle. Mas existe essa visão do gerente não se encontrar dentro desse universo de tanto de gestão 3.0 quanto de agilidade, não ver o seu papel muito bem estabelecido, porque distribuir o poder significa para essas pessoas que vêm, né, de uma outra linha de gerenciamento, significa perder a sua função dentro da empresa, né? Eu já vi gestores em oportunidades passadas falando, cara,
você tem o seu nível de importância pela quantidade de head count que você tem, né? Não são pessoas, é um head count. Então aí fica uma reflexão também interessante, né? Não é só tirar uma visão de comando e controle, e sim dar um novo significado para os gestores dentro desse universo de gestão 3.0 e de empoderamento, né, das pessoas. Verdade, verdade. Legal, Matheus. É disruptivo também, né? Culturalmente falando, até emocionalmente, né? Tudo que os anos, né, que esse pessoal do middle management aí levou para chegar até lá, a forma de tomar as decisões, e assim, de repente, ou assim, em um curto período de tempo, eles passam a distribuir essa tomada de decisão, né? Ver pessoas, né, times, tentando ser mais autônomo, tentando fazer do seu melhor jeito as coisas. É um pouco complicado realmente para aceitar. E sem um alinhamento prévio, né? Muitas vezes eu já vi situações de falar, a partir de segunda-feira é isso. Aí é o Big Bang. Como é que a gente espera? E aí como que a gente espera que o próprio gestor vai entrar nessa onda? Óbvio que ele vai se defender, ele é um ser humano, né? Uhum. Tanto que a gente fala hoje, pessoa gestora, né? Para lembrar que tem um ser humano por trás. Verdade, simplesmente dando um papel, né, de SM, PO. A gente foi lá no PMI e a gente comentou que os gerentes de projetos, eles vão ganhar uma outra palavra, né? Gerentes de projetos e pessoas, porque ninguém mais gerencia só projetos e indicadores, tem essa parte muito humanizada em tudo, né? Quando eu falei isso, né, a gente já tinha escutado isso de grandes pessoas, assim, referência no PMI, né? Todas as palestras que a gente foi, a gente escutou sobre isso. Quando eu falei na minha, o pessoal ficou, a gente vai ganhar mais uma sigla. Que legal. Que é realmente isso, né? Todo mundo com essa consciência já também, querendo mudar e tudo. Vamos deixar a Andréia Vazão falar. Andréia, você está por aí? Ainda estamos no mesmo assunto aqui, tá? É que vai longe, Boa noite, gente. A gente consegue responder todas as respostas numa mesma pergunta, viu? Mas é verdade, é tudo relacionado, né, pessoal? Não tem jeito. A gente vai emendando e se deixar, só falta o shopping aqui pra gente ir embora. Legal, mas obrigado pela presença aí, Andréia. Fica à vontade. Eu que agradeço, pessoal. Assim, para mim é uma honra, eu nunca tinha participado do Meetup, mas participo de alguns webinars, sou voluntária do PMI. E atuei agora aí no 18º SGP, que a Rafa foi palestrar como convidada nossa também. É verdade. E inclusive, na gestão desse congresso, a gente tentou trazer muito essa mudança de mindset também para renovar tanto palestrantes quanto temas das palestras, né? Porque o PMI também está mudando. Não tem como ficar parado, né, pessoal? Mas eu gostei muito da colocação do Matheus, veio de encontro com o que eu estava realmente pensando, que a Luciana deu exemplo da OLX, né? E eu falei, gente, nossa, as pessoas estão inseguras, né? Porque é novo, essa questão do Management 3.0 e dessa nova maneira de se relacionar com essa questão da hierarquia, muitas pessoas também não estão preparadas para isso, nem os gerentes e nem a equipe também está preparada para isso, porque a equipe tem que ter mais autonomia, né? E muitas vezes a gente não está preparado para isso. Mas aí eu acho que entra aquela questão que a Rafa falou, é o delegar e não o delargar, né? De repente, as pessoas ali estavam largadas. Eu já vivi um pouco dessas. Eu sempre trabalhei 11 anos numa empresa taiwanesa. Imagina a cultura deles, né? A hierarquia. Estou acostumada com isso, mas eu sempre fui o mindset diferenciado dentro de tudo isso, né? E eu nunca consegui me encaixar dentro dessa cultura, dentro dessa estrutura. Me encaixei por necessidade profissional e financeira, enfim, né? Mas eu sempre me cobrei muito porque eu achava que eu era errada, né? Então eu falava assim, gente, eu juro, eu passei 10 anos da minha vida querendo me importar menos com as pessoas, porque eu achava assim, eu me importava muito com as pessoas e isso me atrapalhava nos meus resultados, porque até a hora que eu parei, eu falei, gente, peraí, será que eu tô errada ou será que eu tô no lugar errado? Entendeu? Não porque é certo ou errado, mas de repente pro meu perfil,
que eu descobri que é uma qualidade, não é uma coisa ruim, né? Eu achava que isso era uma coisa ruim, eu achava que eu tinha que endurecer, eu achava que eu tinha que bater, né? Como disse a Rafa, jogar a pessoa na parede, o recurso na parede, se gritar, a pessoa... E é terrível isso, porque você acaba acreditando que isso é o certo, e eu, por muito tempo, eu quis me transformar no que eu não era, né? Até que eu parei um momento e falei assim, bom, se eu tiver que perder aqui, eu vou perder, mas eu vou ganhar em outro lugar, né? Então, é só colocando um pouquinho assim, que aí o contraponto, como disse o Matheus, de tudo isso, é quando você vai para o Management 3.0, talvez sem o preparo necessário ainda, ou a equipe, é o outro lado, né? É o outro lado que realmente também não funciona, que muitas vezes o gestor também que abre mão, né, da responsabilidade, ou a equipe que também não tem condições realmente, muitas vezes, de assumir aquele papel, de ser empoderada, porque não foi preparada para isso, né? É muito profundo, é muito complexo, é o mundo VUCA aí. Mas é isso, pessoal, queria agradecer e queria, assim, fiquei feliz mesmo de poder participar. Legal. E é isso. Continua aí, continua aí, aí, mas obrigado aí pela contribuição, Ô, André. Fábio, obrigada, gente. Vou pôr no mute aqui. Ô, Fábio, e só complementando, foi no treinamento do Matheus. Foi a Elaine que falou sobre essa questão do recurso. A gente deu muita risada, porque assim, a forma superficiente de conseguir, né, colocar os dois. Então foi no treinamento dele. Um pouco violento, Bacana, bacana. E sabadão eu vou estar lá, hein, Rafa? Com certeza vai surgir umas pérolas assim, vai surgir uns causos. E não tem certo e errado, né, Fábio? Brasileiro é bom. Foi uma evolução, né? Eu gosto de colocar, toda vez que eu tô começando um webinar, que assim, né, senão as pessoas vão falar, poxa, né, eu tô fazendo tudo errado. Não, a gente se depara muito com situações ainda que a gente fala, opa, isso é 1.0. Tem um amigo meu, que ele estava trabalhando numa empresa, e aí um dia o gestor dele comentou, essa atitude dessa pessoa é 1.0, tipo, fazendo comparações, sabe? Old school, né? Tradicional. Mas é uma evolução. Mas não tem, tem coisas que ainda permeiam, ainda estão dando certo. Eu queria só colocar um complemento de quando a gente falou, né, que tem pessoas que trabalham há muitos anos ou muitos anos dentro de uma organização, e aí a gente se depara com essa nova geração que está chegando, né, com um jeito diferente de viver a vida, de ver as coisas, e eu acho que essa diversidade é muito importante, né, essas pessoas que estão há 40, 50 anos no mercado de trabalho, elas têm uma experiência muito grande que pode agregar, sim, para essa nova geração que está vindo e vice-versa. Com certeza. O que está acontecendo é igual o Matheus falou, né? É um pouco desse medo, as pessoas acabam se sentindo, de certa forma, acuadas ou com medo, né? Mas eu acho que essa mescla é muito importante. Sim, as mudanças, as adoções dessas práticas, desses conceitos, essas filosofias, tem que ser aos poucos, né? Tem que ter toda uma preparação para que esse mix de gerações consiga se complementar e não se competir, e nem anular uma coisa a outra, né? A experiência de vida, o que essas pessoas já viveram, né? Então, tanto a garotada ser um pouco mais tranquila, um pouco mais desacelerar um pouco, quanto puxar um pouco os que estão ali trabalhando há mais tempo da mesma forma, com as mesmas práticas, processos, mudar, abrir um pouco a cabeça. Mas é um lado ajudando o outro. Só para rapidinho mesmo, só lembrando, tem uma carta no Movement Creator chamada Status. Então, assim, tem pessoas que se motivam, sim, por ser... Eu brinco que é o vice-treco do subtroço, mas tem pessoas que se motivam por vários fatores. Por exemplo, alguém que ascendeu de uma classe muito baixa, né, e conseguiu se tornar um gerente, pode ter o sonho de ser um gerente, entendeu? Pode ter o sonho mesmo, pode ter isso como motivador ali da vida dele, trabalhar afinco para se tornar um gerente. E a gente precisa levar isso em consideração. Lógico,
é muito mais importante o que você vai fazer como gerente do que o papel do gerente. Mas para essa pessoa especificamente, pelas condições que ela teve ao longo da vida, até coisas do gênero, faz muito sentido para ela ser um gerente, entendeu? Significa que ela venceu na vida. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração também. Exato. Sim, com certeza. Respeito acima de tudo também, né? É um valor. Legal, ninguém está levantando a mão aí. Vamos seguir aqui nas próximas perguntas. Você está vendo aí, Rafa, a pergunta que está no Eu topo? tô Vou sim. baixar essa aqui. Arquiva essa segunda. Isso, já foi. Deixa eu ficar quieto. Destaque aí, Fabião. O que diferencia o Management 3.0 do gerenciamento OKR? Quais as De vantagens? OKR, né? Quem fez essa pergunta? Tá por aí? Gostaria de contextualizar um pouco. Já usou um ou outro, ou os dois? Quer escolher entre um ou outro? Acha que não se complementam? Como é que... Fala aí, Rafa. Alguém? Vou deixar você, Rafa. Na verdade, né, quando a gente fala do Management 3.0, a gente fala de pessoas, a gente fala do coletivo, né? No treinamento, inclusive, no nosso módulo, a gente tem sim um módulo de OKR, né? Quando a gente fala de OKR, nada mais é do que a gente falar num trabalho junto, né? A gente tem uma meta onde a gente vai trilhar essa meta junto. Então, o time acaba tendo alguns desafios, né? Então, o OKR vem sim para a gente ajudar na conseguir definição das metas, né, que são dos os objetivos. e como vão Isso, chegar lá. mas assim, juntos, né? Aí você Sim. começa a falar de times. O que a gente também fala que não pode ser atrelado a nenhum tipo de premiação, porque senão você acaba criando o individualismo ao invés desse trabalho de time. Do coletivo, né? Do coletivo. Legal. Eu acho que pode se complementar bem também, né? Questão da estratégia da empresa, da definição desses objetivos do time, quais vão ser as ações, né? As práticas do Manage 3.0 só complementam, acho que não exclui, podem andar em paralelo aí. Não sei se foi essa exatamente o sentido da pergunta, mas enfim, a pessoa não tá aí. Vantagens. Eu acho que não existem vantagens. Cada um tem o seu valor, são para coisas, objetivos diferentes. E eu acho que assim, pode muito bem caminhar juntos, se complementar. O que o Júlio colocou aqui? O que chutamos é hard, o que xingamos é software. Isso. É que eu tô lendo o comentário aqui dele. Essa é boa também. Legal. Inclusive, a gente já fez um encontro remoto aqui, né, de gerenciamento sobre OKRs, né, com a Mari Graf, lá do PagSeguro. Acho que tá disponível lá no nosso canal do YouTube. Lá ela fala muito bem do case dela, de como eles desdobram as metas estratégicas da corporação para os times, né, mais de 100 times lá e tudo. Enfim, é toda uma disciplina, tem bastante coisa. E eu não sabia que tinha um módulo de OKR dentro do workshop, Rafa. Tem sim, a gente fala, né? Esses dias até uma pessoa me perguntou se a gente falava de OKR. Sim, né? Mas se você quiser se aprofundar, tem workshops mão na massa. O que a gente faz realmente é passar a essência do OKR e por que ele está dentro do management, né? Qual que é a função dele dentro do management. Tá, legal, bacana. Vou abaixar isso aqui. Eu ia falar rapidinho. Por favor, vai lá, Matheus. Não, é que tem a relação dele com... Nossa, esse é polêmico, esse próximo aqui, mas beleza. Mas eu não vou nem te contar que eu votei. Desculpa. Vamos lá, é que eu vi aqui... Eu vi também, eu tô brincando. Beleza.
a relação do OKR com o Management 3.0 está basicamente linkada a 3 pontos que o Daniel Pink fala no Drive, né? Que é propósito, eu não me lembro a palavra, mas é maestria, está relacionada aí, né? A habilidade para você fazer algo, né? E a autonomia, tá? Então, quando você define ali, você sabe qual é o propósito da companhia, que você tem o seu objetivo, né? E define ali resultado-chave, e tem a oportunidade de interferir na forma em que a companhia, né? Como a Rafa bem disse, no exemplo ali estou construindo uma capela, quando eu estou focado em um objetivo, eu consigo saber que eu sou parte de algo, né? E isso está relacionado de uma forma muito forte com a gestão 3.0. É dar propósito para as pessoas. Então, assim, organizações que trabalham, de fato, com gestão 3.0, né, com prática de gestão 3.0, porque não é um framework, elas geralmente usam algo para dar um significado para as pessoas, além de só pagamento, sabe? Dar um propósito muito claro. Legal, perfeito. Você mencionou de novo aí o Daniel Pink, né, do livro Drive. E a Rafa tinha mencionado ele, né? É um outro livro, o de motivação 3.0? É o mesmo, o Drive em inglês. É o mesmo? Ah, tá. Tipo, tradução Herbert Richards. Legal. Foi mal essa tradução. Mas, enfim. Daí tem o Learning 3.0 também, do Alexandre Magno, mas enfim, outra história. Mas só para tomar nota aqui, Matheus, você falou então que os 3 são maestria, autonomia, e o primeiro lá e propósito. Só que maestria é a correlação que eu estou fazendo aqui, o nome específico não é maestria, tá? Mas tá relacionado a isso. Tipo, você ter a capacidade de fazer algo muito bem. Eu tenho a habilidade de fazer algo. Se eu não me engano, é a habilidade mesmo, tá? Que são os 3 pontos que ele fala no livro. Para a motivação de trabalhadores criativos, eles precisam disso, né? Autonomia, de propósito e, obviamente, de ter habilidade em algo, né? Que eu estou chamando aqui de maestria porque... Tá. Tradução também, mas legal. É muito bom esse livro. Se você tiver um tempinho, leia, é bem bacana. Tá. Show, obrigado. Mais uma recomendação aí, seria legal. O pessoal que está atento aí já está tomando nota, cada um pode. Legal. Podemos passar para a próxima? Acho que até mudou, inverteu aqui, ó. A galera votou em uma outra, ó. Subiu aqui, como lidar com os gestores mandões. Eu acho que eles estão votando para evitar as perguntas. Aí. Não, eu votei, eu votei. Para evitar a pergunta. Ai, caramba, viu? Não, eu votei. E pior que, enfim, essa foi eu que escrevi, não coloquei meu nome. Como lidar com os gestores mandões, aqueles mais tradicionais de alta hierarquia. O que eu quis dizer com isso? Bom, tá autoexplicativo já. Não vou citar nomes, não vou citar empresas, mas tem um pouco a ver com aquela questão. Eu só achei muito forte aquela questão de hiper hierarquizada das empresas. Mas, enfim, aí, ó. existe, não precisa ser hiper hierarquizada para ter isso. Né? Tem aqueles caras que acham que tem o rei na barriga, que manda mais que tudo. Mas, enfim, eu acho que tem a ver muito com o que o Matheus já falou, a Rafa já falou, da questão de ir aos poucos, se atentar aos comportamentos, né? Focar nas pessoas, saber que muitas coisas, às vezes, são disruptivas, né? Culturalmente falando. Enfim, você quer complementar, Rafa? Nossa, gestor mandão, né? Essa eu chutei o balde. Uma parte rapidinho. No meu caso, os gestores mandões, eu estou mandando tudo para a Rafa, tá? Tudo fazendo 0.0 lá. Ai. Quantidade. Então, minha sugestão, manda para a Rafa. Se não der Pronto. certo, né? É difícil lidar. O meu xará aqui, Fábio Baldin, levantou a mão. Oi, Fábio. E aí, pessoal, tudo bom? E aí, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Quando eu soube que era você, eu falei, não, hoje eu preciso estar muito mais presente. Isso aí, obrigado pela presença e participação aí, meu querido. O Fábio foi um sucesso no workshop. Ele foi o rapaz
É, Sério? ele... Tem até um Sério. apelido, né, Rafa? Tem, colocaram apelido. apelido. É. Legal. Em relação a essa pergunta aí, queria fazer até uma colocação, né? A gente trabalha com esse, já trabalhou, né, com esse tipo de profissional no time, né? Não precisa E eu citar acho nomes, nem empresas, não, fica tranquilo. não. Ah, mas não é de agora não, Fabião. Pode ficar tranquilo, é de antes. Tá bom. Eu imaginei. É de antes. Tá bom. E eu acho que vale muito a questão do nosso trabalho de formiguinha, né? Do dia a dia. Quando os gestores mandões geralmente têm muitos gaps, né? Então, geralmente fala mais porque conhece menos. E eu acho que quando a gente tem o conhecimento dessa cultura, né, que é o Management Essas 3.0, ferramentas, né? essas ferramentas, né, as técnicas e um fator que é super importante para a gente hoje no dia a dia, que é a empatia. Eu acho que a gente consegue, aos poucos, né, não é do dia para a noite, a gente consegue ir quebrando esses gestores e mostrando para eles que eles também precisam virar a página e se atualizar. Né? Pelo Digo isso aí por exemplo, né? experiência própria, exatamente. A Nossa gente trabalha postura. com a Agile o dia inteiro, né? Então, a primeira questão é a postura, a forma que a gente trata as pessoas, que a gente acolhe, né? Então, a Rafa foi a minha tutora aí, a mestre da gestão 3.0 para mim, num momento que eu vivia de indecisões, né? Ouvi feedbacks negativos, e me deu um norte muito forte a questão do workshop e realmente me mostrou que o problema não estava sendo comigo, né? Estava sendo com uma gestão mandona, no caso. E O aí a coisa ambiente. fluiu e a gente conseguiu mudar, né? Empoderou o time e o time falou assim: amigão, você precisa mudar e a gente tá indo na vibe boa. Então é esse o recado aí que eu queria colocar pra galera. Que legal. Perfeito, Xará. Obrigadão Valeu. aí. O Fábio, e aí complementando o que o Fábio comentou, né, e ter resiliência também, né, assim, um dos meus primeiros slides falam, né, eu comentei que seja a mudança que você quer ver no mundo, né, então realmente você não consegue mudar diretamente as outras pessoas, mas você consegue, por meio de comportamentos, atitudes, como o Fábio falou, né, e mostrando às vezes um melhor caminho, mas tem que ter Influência. resiliência. E aí tentar influenciar pelo exemplo, né? Dar, assim, às vezes algumas indiretas, fazer algumas provocações. Já conhece essa ferramenta, já ouviu falar disso, daquilo, tal empresa faz desse jeito, onde eu trabalhei faz isso, um colega falou. Tentar influenciar positivamente, porque essas pessoas realmente precisam de ajuda. E de certa forma, muitas vezes isso acontece até pelo que o Matheus falou, né? As pessoas às vezes se sentem acuadas, é uma Ameaçadas, um pouco mudança. de lado, né? Sendo colocado de E lado, ela quase que sempre, descartado. e assim, né? Ela sempre fez dessa forma. Ela foi, muitas das vezes, ela foi criada dessa Sim. forma, né? É uma Ela, quebra de paradigma muito grande, né? exato, ela não sabe como que é ser diferente, como é agir diferente. É a primeira pergunta que eu faço, por que essa mudança de mindset, né? Às vezes as pessoas, eu fui dar palestra em uma universidade e um professor que é docente lá por muito tempo, ele me perguntou, que muitas das vezes as pessoas perguntam até para ele, mas sempre funcionou, né? Funcionou numa época que as coisas não eram dessa forma. Tem aquela Então, máxima também, que não sei quem falou e tudo, mas o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até onde precisamos chegar. Então, tem a ver com aqueles slides que você mostrou no início, das mudanças, né? A tal transformação digital aí, transformação ágil das empresas. É para isso, é para mudarmos e alcançarmos objetivos que, assim, são inalcançáveis do jeito que a gente trabalhou até aqui. Por isso que precisa dessa mudança.
e que a base E são agilidade, pessoas, e né? essas ferramentas, e sempre focando em pessoas, Exato. né? Competência, empoderamento, colaboração, comunicação, que tem muitos problemas. Hoje mesmo no trabalho, estava enfrentando lá, respondendo um monte de e-mail, que assim, as pessoas nem se comunicam mais direito, sabe? Não levanta para ir na mesa, na outra área e tudo. Enfim. É. E só complementando, hoje vem se falando muito sobre essa questão da empatia, de comunicação não violenta, justamente para isso também, né? Para as pessoas se entenderem, entender quais são as necessidades dela, e entender como que a gente pode aí lidar com essa diversidade de pessoas da melhor forma. Às vezes diversidade de culturas também, né? Eu mesmo estou trabalhando, o Baldinho também aí, estamos juntos lá. É um grupo de empresas, cada uma trabalha de uma forma, tecnologicamente e culturalmente falando, sem contar os processos das áreas que difícil integrar, sabe? Então você tem que conviver com um mix, uma diversidade cultural, sistêmica, tecnológica, né? De arquiteturas, tudo. Enfim, legal. Se eu puder fazer uma parte que não posso levantar. Vai lá, não pode? Não, mas vai lá, entra aí. Também sou host e não consigo levantar a mão. Umas coisinhas interessantes. Volto na provocação que o Matheus trouxe, né? O gestor mandão é uma pessoa, né? O gestor mandão tem os seus próprios motivators, o gestor mandão tem as suas razões. E aí é sempre muito complicado porque, de novo, né? A relação entre pessoas é uma relação de ida e vinda, de troca. E a gente vê isso, mesmo os gestores mandões, né, existem aquelas pessoas que conseguem mais liberdade deles e menos. E aí tem muita coisa relacionada à confiança, né? É como tem o filho que sempre consegue dos pais o que ele quer e os outros não entendem por que eles não conseguem e é que ele consegue. Tem muito dessa relação entre os dois, dessa relação de confiança. E eu acho que uma coisa que ajuda pra caramba aqui e que é essencial é o skin in the game, né? Então, se você quer ganhar mais autonomia, você tem que colocar o seu na reta, né? Você tem que mostrar que você é digno de confiança para conseguir ir galgando aí esses outros níveis de autonomia, né? E fazer, né? Não só falar. O skin in the game é isso, né? Fale do que você faça. Se você falou, então faça e prove, né? Mostre. Mateuzinho ergueu a mão aí? Pode ir lá. Tá erguida ainda. Então, sabe um negócio interessante? Até peguei ali rapidinho, por isso que eu abri a câmera, para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, Inventando as Organizações. Desse livro, o Frederico fala de um ponto em que você precisa começar a gerar segurança relacional entre as pessoas na empresa. Porque uma das coisas que mais acontece, o que mais acaba motivando a empresa em algumas atitudes é o medo. Saca? É o medo de você roubar o meu emprego, é o medo de você assumir o meu papel, é o medo de não ser mais relevante. Então, ele propõe ali algumas coisas para você gerar segurança relacional. E eu até estou usando umas cartinhas aqui, ó, que a gente sempre, por exemplo, são coisas que fazem com que as pessoas pensem não mais em, tipo, meu chefe e meu funcionário, mas pensem em duas pessoas, como, por exemplo, conte-nos o maior desafio que você passou na vida. Né? Então as pessoas vão falar, cara, eu já criei um outro tipo de relação, né? Tem uma aqui que eu acho a mais sensacional de todas, que é Você pode compartilhar depois com a gente, Matheus? Será? Posso sim, claro, com certeza. Conte-nos quem é a pessoa mais importante da sua vida. Conte-nos sobre o primeiro salário que você ganhou. Rafa, conta pra gente sobre o primeiro salário que você ganhou. Olha. Vocês vão ficar com dó de mim, mas eu vou contar. É assim, eu trabalhava com a minha tia a loja dela, e eu não é oficial, não era carteira, não era nada. Tinha 15 anos, eu estudava de manhã e fazia técnico à noite. Então eu tinha à tarde. E eu falei,
Ah, tia, você tá precisando de uma ajudante? Eu vou. E eu ganhava R$ 75. E aqueles R$ 75 para mim, eu fazia mais do que qualquer outro salário que eu já ganhei na vida, porque até poupancinha do Santander eu tinha, gente. Eu guardava R$ 25 todo mês. Então, olha como é engraçado, né? E assim, parece bobo, mas foi realmente o primeiro contato que eu tive fora do ninho, né? Com Legal, 15 anos. E legal. olha que bacana. Agora eu sei que a Rafa começou a trabalhar com 15 anos e que ela sempre poupou muito dinheiro e hoje ela pode pagar almoço para todo mundo. Que Ó, legal. quando? Olha Não, aí. mas são Não, é coisas legal. que criam, tá vendo como cria uma certa, tipo, eu não olho só a Rafa palestrante, né? Eu olho a É, Rafa agora como uma pessoa palestrante, né? Que teve Sim. 15 anos, que poupou dinheiro, que trabalha, né? Que fazia milagre e tal. Então são várias perguntas que meio que humanizam, sabe, as pessoas nas relações. Não fica só, tipo, naquela visão, ah, ele é meu chefe. Não, quem é essa pessoa? Não, é meu chefe. Não, é uma pessoa. Peraí, Sim. ela tem família, ela tem os motivos dela de ser da forma que ela é, né? Já aconteceu, Perfeito. inclusive, tipo, a maior alegria que passou na vida, cara, quando eu consegui viajar com o meu dinheiro, sabe? Uma pessoa que queria, de fato, ter uma visão ali mais independente, né? Então, cara, isso interfere na forma que a pessoa enxerga o mundo e eu preciso, isso de fato é empatia. Empatia eu consigo sentir quando eu escuto o outro, não quando eu tento me colocar na pele do outro sem escutá-lo. É entender, né? Acho que empatia é principalmente entender, depois querer sentir, né? Você só vai sentir como o que a pessoa está sentindo, se você realmente entende e se você já passou por aquilo, algo parecido. o que o Você já Matheus escuta. falou. Desculpa, Matheus, acho que eu cortei. Realmente, você ter a escuta ativa, né? Numa outra empresa que eu trabalhei, a gente estava trabalhando essa questão da empatia, né? E ela comentava que quando as pessoas estão falando, e a gente foi criado dessa forma. Primeiro, a gente foi criado para responder às pessoas, né? Quando alguém fala alguma coisa pra gente, parece falta de educação quando a gente não fala, nossa, sério, né? A gente foi criado. Mas se a gente pensar na questão da empatia, a pessoa tá falando e a gente já tá por Sim, dentro, processando e já julgando, né? Já julgando, e a gente acaba não escutando realmente o que aquela pessoa tem para dizer, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? Mas Sim. muito bacana. E esse livro aí tá no meu backlog. Eu preciso ler. Reinventando organizações, ó. Mais uma, já Esse tomei nota aqui aqui é também. o motivação. Legal. Daniel Tirar Pink. foto. Essa é a edição nova, né, Matheus? Essa é a edição nova. Eu tenho a edição antiga. É muito bacana, muito bacana. Daniel Pink. Legal. Esse Show aqui de é bola. motivação 4.0. Brincadeira. Gente, o horário voou, já são quase 10 horas. Tem muita pergunta interessante aqui. Eu acho que a Rafa estava louca para responder aqui, mas não sei, Rafa, deixa aí no mistério. O pessoal Não, te deixa. encontra aí nas estradas da vida, nos workshops, e a gente fala disso aí. Pergunta do Management 3.0 e Gestão 4.0. Que a Eu tô votando para que Sério? ela vá para baixo, assim, Eu acho que essa tinha que entrar, pelo menos essa, Fabião. Posso responder rapidamente? Vai lá, por E o favor, Matheus Rafa. me ajuda também, assim, não, o Gestão 4.0 realmente está surgiu, não tem nada a ver, né, com a gente da Gestão 3.0, né, eu acho que hoje também está muito versionado tudo, tem liderança 4.0, mas a Gestão 3.0, ela foi criada, embasada em vários estudos, né, isso é importante dizer que tudo que Jürgen criou não foi da cabeça dele, né, então foi anos de estudo, ele pega autores e filósofos para criar várias coisas, o Movie Motivators mesmo, né, vem de várias motivações humanas, né, o Matheus, ele sabe explicar cada uma com detalhe, porque eu estava no treinamento dele, então realmente não tem correlação com a gente da Happy Meli, com a certificação, e sim outros autores, outras coisas que foge realmente do nosso propósito. Legal, legal.
Quer Muito colocar bom, alguma Rafa. coisa, Matheus? Algum complemento? Não, é que basicamente a gestão 3.0, como a Rafa muito bem explicou, está pautada aí na gestão, né, vindo de um contexto industrial. No segundo momento, a gente olhando para as pessoas, né, como partes importantes aí do processo. E na 3.0, tipo, deixando o gestor como mais um membro do time, né, e dando empoderamento para o time, tendo papéis ali com empoderamento de fato, né? Tanto podem ser os papéis do próprio Scrum ou qualquer outra metodologia que você queira utilizar, porque ela é agnóstica em relação à metodologia. E aí, quando a gente fala de gestão 4.0, a gente precisa ver que a gente não tem um outro nível para evoluir ainda, né? Então, fica estranho, né? A gente tem uma outra abordagem de gestão 4.0, que é a do Thales. O Thales, ele é o cara que montou a Easy Taxi, tá? Tem um livro dele chamado Nada Easy, que está pautada que ele chama de gestão 4.0, tá pautada em montar startups, tá? E que não tem Ele nada a fala ver, né? e que não tem relação, assim, não tem relação dentro do contexto da agilidade, né? Então, foi até um desafio que eu fiz algum tempo atrás, assim, meio Padre Quevedo, né? Mostra-me, né? Mas, tipo, me mostra qual o contexto histórico que mudou, né? Qual o contexto histórico que mudou para a gente ter uma 4.0 e a gente discute sobre isso. Fora esse contexto, né? Trazendo para o contexto da agilidade, né? Trazendo para o contexto que a gente conhece. De novo, eu tenho muito bem... não é que eu defenda a bandeira da gestão 3.0 e nem acho que a gestão 3.0 resolve todos os problemas do mundo. Ela te dá nortes ali para você resolver problemas, né? Não existe bala de prata. Mas existe um estudo, existe um contexto histórico ali, né, que a gente foi passando de tempos em tempos, e agora, para a gestão 3.0, a gente tem um contexto ali muito casado com a transformação digital, né? Você precisa de mais inovação, você precisa dar propósito para as pessoas, retenção é algo extremamente complicado nesse mundo globalista que a gente vive hoje, né? Então, não existe um contexto histórico, né? E convido quem acha que tem um contexto histórico a expor, porque eu tô disposto a aprender, porque até agora eu não achei. Então, legal. Bom, muito obrigado, Mateuzinho, Rafa. Eu vou ter que encerrar por aqui, porque a gente vai fazer uma rápida retro aqui e tem que falar dos próximos eventos ainda, tá? Mas fiquem aí, fiquem aí. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí o primeiro poll aqui do Slido? No próprio link do Slido, tem aqui 3 perguntinhas rápidas. Em uma palavra, como você descreveria esse evento? Só para a gente ver aqui a Word Cloud. Cadê? Deixa eu digitar a minha aqui. Depois que você manda a primeira, já começa a aparecer aí. Sensacional, enriquecedor. Agora tem... O pessoal foi saindo aí durante a transmissão. Muitos vão assistir no YouTube depois. Vai ficar aí para a eternidade, né, Rafa? Mas eu vi que bateu aí 39 pessoas. Alguém viu mais que isso? Bateu 39. Disruptivo, interessante, épico. Incrível. Ó, tá só superlativos hoje, hein? Legal. Deixa eu passar para o próximo aqui já rapidinho. De 1 a 10, o quanto você recomendaria este evento? Tá aparecendo aí? Eu vou colocar o meu aqui. Lógico. Present mode. Vamos ver se aparece.
Depois eu vou ter que falar rapidinho aqui sobre os próximos eventos, mas o mais importante a Rafa já falou, né? Nesse próximo final de semana aqui em Campinas, workshop. Management 3.0. Enfim, nem entra mais no Presentation Mode aqui, até o slide já cansou. Aí. Por que tá 6 respostas e todo mundo 100%? Bom, deu. E aí a parte mais importante, então, Open Text. Quem puder escrever para a gente aí, eu vou até fechar aqui, mas vai ficar registrado aqui no slide. Quem puder gentilmente aí mandar feedbacks para a gente, sempre muito bem-vindo, tá? Beleza? Mais 2 minutinhos aqui, vamos tentar ser rápido. Tem vários eventos aqui para anunciar. Vou tentar ser bem rápido. Cadê? Será que eu fechei a apresentação, pô? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Próximos eventos. Então, nesse final de semana, com a Rafa, aqui em Campinas, no Castelo Creative Space. Tem lá o link do Simpla, para quem quiser ver sobre valores. A Rafa falou que só tem mais uma vaga. Nesse mesmo sábado, nesse final de semana, vai ter um evento chamado Kona Agile. O pessoal pediu para divulgar. Tem a página deles aqui no Meetup também. Espera aí. Esse aqui é a página. Quem quiser procurar lá para se inscrever, eu acho que é gratuita. Está aqui, ó. Entrada gratuita. Vai ser na Metrocamp, aqui na Salles de Oliveira, em Campinas. Tela, Fábio. Oi? Não estamos mais vendo a sua tela. Não? Ué? Parou de share. Calma aí. Share. Pronto. Estão vendo aí? Meetup do Kona Agile, aqui em Campinas. O Heinz vai estar lá, né? Referência aí pra gente também em DevOps, em agilidade, fluxo. Programação bem bacana. Só que nesse dia vai ser bem o dia do workshop da Rafa. Então, conflitou. Acontece. Depois, Agile Beer Campinas. Próxima semana, quinta-feira que vem, vai ser ali em Jaguariúna, no Beer Tech da Embev. Tá certo aqui, Alisson? Eu coloquei aqui, mas nem tenho certeza. Vai ser no espaço Beer Tech deles lá? Mas, infelizmente, vagas esgotadas para esse último Agile Beer do ano. A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, por isso que acabou lotando mais rápido. A gente vai lá para a AB Embev, em Jaguariúna, que é a nossa patrocinadora aí desde o ano passado. Cerveja não vai faltar, mas nem porque vocês vão estar na casa, né? Ônibus para lá. A casa da cerveja, casa mundial, né? O ônibus vai sair do Shopping Dom Pedro às 7 da noite. Então, se alguém quiser se inscrever e esperar alguma desistência para ver se sobra um lugarzinho, vai ser uma experiência a lá excursão de escola, né? Vai poder voltar, né? De ônibus. Falar de agilidade. Eu queria tanto ir, gente. Volta de lá de Jaguariúna e do shopping de volta de busão. Vai ser bem... Eu mesmo tô na fila de espera, Alisson. Ó, dá um jeito aí, cara. Vamos ver, porque... Dá uma ajuda aí, pai. Ai. Caramba, foi muito rápido esse. Muito rápido. Mas vai ser muito legal. Tá? Esses que estão em roxinho, galera, vocês já devem saber que são os que a gente, né, organiza aqui pelo Agile Campinas. E os outros são parceiros, né, lógico. Vamos lá. Link Off, então, é outro evento que a gente presencial que a gente organiza, sempre de sábado de manhã. Vai ser no último sábado do mês, né, no próximo sábado, lá na Autoavaliar, em Vinhedo. No Tech Center deles. Tem aqui também, esse tem vaga. Uma empresa super bacana, ainda com cara de startup, né? Uma junção de várias empresas, mas enfim, vale a pena ir lá, entender as histórias deles, as soluções, como eles estão trabalhando com agilidade lá. Não tem palestra assim, é só um rápido talk e depois a dinâmica mesmo do Link Off, viu?
Vale a pena, quem puder, vamos estar lá, certo? Alisson, Júlio, Luciana, Mateuzinho vai vir de São Paulo direto. Todo mundo convidado, gente. Vale a pena. E aí, o último evento para a gente divulgar hoje aqui, porque já estamos muito em cima da hora, é DevPira, lá em Piracicaba, no Parque Tecnológico lá. Vai ser dia 7. Até cliquei aqui, não precisava. Quem quiser, olha aqui lá na página do Simpla. Vai ser um evento bem interessante também. Eu já tenho compromisso nesse dia aqui também, senão fazia uma caravana aqui de Campinas, hein? DevPira. Você vai estar lá, Julião? Julião já foi também. Voltando aqui, então. Acho que é isso, hein, galera? Alguém tem mais algum recado para passar? Agradecer o pessoal que ficou com a gente até o final. Foi super rico. Obrigado, Rafa, de novo. Obrigado, Matheus, pela... Obrigada. Aí. Eu acho super bacana. E o pessoal que vai assistir no YouTube depois vai ter um conteúdo super enriquecedor aí. Super Isso aí. Perfeito. Obrigada, obrigado, Rafa. Obrigada, Matheus, também por ter participado. Sensacional. Eu que agradeço essa oportunidade da gente discutir esse assunto sensacional. Ilustre pessoas incríveis. Ilustre nada, gente. Legal, Mateuzinho. Espera depois do implante, vocês vão ver como vai ficar ilustre. Vou fazer um coque samurai e tal. Ilustre. Vai dar uma lustrada. Vai o Thiago York, hein? Cuidado. Pô, cara, é meu sonho, cara. Passar gel, essas coisas. Valeu, gente. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, até uma obrigada. próxima, viu? Abração a todos. Tchau. Até. Valeu, tchau.